Um Bombardier CRJ-900, que fazia a rota Minneapolis-Toronto, se acidentou ao tentar pousar no aeroporto lá, Pearson, lá em Toronto. Então acompanhe esse vídeo aqui no Modernidade Ciência. Vou fazer aquela análise conceitual para vocês. Pois bem, nessa data ficamos sabendo que o avião CRJ-900 da Delta Airlines, ao tentar fazer o pouso no aeroporto de Toronto, ele simplesmente perde o controle e simplesmente ele vira de dorso. Felizmente, até o que sabemos é que as 80 pessoas, incluindo tripulantes e passageiros, foram resgatados, apesar de haver aí alguns ainda com ferimentos graves, mas que talvez não corram risco aí de vir a óbito. Então, eu já comentei em outros vídeos sobre acidentes aeronáuticos aqui no canal, no Modernidade Ciência, de que em acidentes onde você tem o registro fotográfico ou o filme, e quando você tem acesso aos destroços que estão ali preservados, de certa forma, você tem indícios que podem fazer você imaginar quais seriam as causas principais, considerando, evidentemente, que o acidente aéreo é uma soma de causas. E aí é que entra realmente o isentão. O isentão, que você muitas vezes vai observar aí por canais, ele vai ficar nessa. Não, um acidente aeronáutico, múltiplas formas, nós temos que aguardar a investigação e tal. Sim. Sendo que com os indícios que nós temos, porque você tem um registro ali, você sabe ali o que aconteceu, você tem os destroços, você pelo menos já sabe o que não aconteceu. Isso não quer dizer que você está resolvendo o acidente plenamente. Não é isso que eu estou dizendo, né? Então, é uma especulação calculada. E você, em toda análise, você não pode ter um viés, mas você tem que começar a especular múltiplas causas, né? Que é o que as pessoas, com certeza, os especialistas ali, eles estão já analisando, né? Tudo aquilo que não aconteceu, para ir eliminando as possibilidades e focar naquilo que deve ter acontecido nesse primeiro momento, né, de análise. Então, veja o que nós sabemos que não aconteceu. Não aconteceu um choque, como ocorreu semanas atrás com um helicóptero e um avião lá em Washington. Nós sabemos que o avião não estava em pane, ele não pediu emergência, ele seguiu para um pouso autorizado durante o dia, em condições ali visuais, e aí houve esse incidente que ele simplesmente vira, na linguagem convencional, vira de cabeça para baixo. Interessante que, pelas características, e aí já vai a minha análise, que eu anotei alguns pontos aqui para comentar com vocês, ainda voando. Porque ele não saiu batendo em todo lugar e capotando, como a imprensa costuma agora dizer. Não, ele capotou. Não. O que nós sabemos ali nas condições é que estava muito frio, em torno ali de menos 7 graus centígrados, e havia, tanto quanto ali, um pouco de gelo, formação de gelo ali na pista, mas isso não é o fator preponderante. Observem esse aeroporto lá de Toronto, ele tem 5 pistas. É um aeroporto muito utilizado, está ali a cerca de 30 quilômetros do centro de Toronto. Então, esse avião deve ter sido orientado para pousar na melhor pista, dadas as condições meteorológicas que se encontravam ali. É o que eu imagino. Só que existe um detalhe que para mim é primordial nesse acidente. Verificando aí os dados de especificação do CRJ-900, vocês vão encontrar que ele não deve operar
com velocidades de crosswind, que aqui nós chamamos de vento de través, ou seja, é o pior tipo de vento quando você está tentando um pouso, é realmente o crosswind, porque ele diminui muito a sua capacidade de controle uma vez que você está vindo realmente ali para o pouso e você tem uma massa de ar te jogando para fora da pista, do alinhamento que você está mantendo. No passado, os aviões que tinham outras configurações, e esse avião da Bombardier, ele tem uma configuração, um shape, bastante moderno. Veja que ele precisa de superfícies de asa muito menores do que aviões que carregavam a mesma quantidade de passageiros e nem sequer voariam nessa velocidade. Então, tudo uma solução de compromisso. Então, os aviões hoje têm asas muito mais esbeltas, são muito mais alongados do que um DC-3, por exemplo, né? Mas isso sempre tem um custo. Os aviões, eles foram perdendo mais a capacidade de usar o leme, que poderia ser muito utilizado à medida que o vento está vindo numa certa direção lateral, e você compensava isso com o leme. Também era possível você fazer uma certa inclinação usando os ailerons e tal, e deslocando o centro de gravidade, e aí você compensava. Vários aviões grandes ali dos anos 50, 60, ainda faziam esse movimento da glissada, onde ele vinha compensando um vento lateral. E aí você, quando chegava bem próximo da pista, você corrigia aquilo e tocava. No momento que você toca no solo, o efeito lateral do vento, ele diminui a sua vamos dizer assim, a sua capacidade de mudar a trajetória do avião bastante, apesar de que você ainda tem a questão da empenagem vertical, né, que é fixa, você não vai mudar, e um leme que você vai ter que controlar isso, porque ao tocar ele vai tentar vir para o lado ali, né, de que o vento está soprando, né? É física pura, física pura. Mas você já tem uma grande chance, porque aí você começa a frear, tal, faz todo aquele descolamento da camada que está ali sobre as asas e você realmente crava no chão e o vento acaba tendo uma influência menor. Mas quando você está se aproximando a poucos metros de distância da pista, você ainda está sob a influência daquela massa de ar. Você simplesmente está se deslocando em 3 dimensões, então você não tem como negar que está vindo um vetor, né, o vetor principal do avião se deslocando em relação ao eixo da pista, mas há um outro vetor empurrando o avião para fora da pista. Muito bem, 27 nós, se nós convertermos para milhas por hora, só para ficar mais fácil, são 31 milhas por hora de velocidade de vento lateral que um avião CRJ-900 deveria suportar de uma maneira segura. O que nós vemos aqui que já se tem dados sobre isso, não é uma especulação. Nós sabemos que havia ventos ali de 29 milhas por hora. Veja que o limite aqui, eu calculei 31. Então, o vento lateral já estava ali, soprando do oeste. Veja que Toronto está próximo ali de lagos, então quando o vento entra ali, é muito forte. Toronto está no nível, próximo do nível do mar, a 100 e poucos metros, então quando entra o vento, muito forte. Então, o próprio controle de tráfego aéreo ali indica ventos de 29 milhas por hora com rajadas de 38 milhas por hora. 38 milhas por hora. Muito acima das 31 que o avião seria recomendado estar recebendo um crosswind. Então, na minha avaliação, considerando que outros fatores não foram reportados e como ele realmente girou sobre o eixo, eu diria que, infelizmente, exatamente os segundos finais que ele se aproximava da pista, ele recebeu uma rajada
talvez muito maior do que esses 38 milhas por hora. E aí, os sistemas automáticos de controle de posicionamento do avião não tiveram condição de corrigir isso, mesmo porque toda a aviônica do avião estava preocupada com o toque, com o nariz levemente ali já levantado, freio de pouso baixado, próximo para ir para o toque, e aí vem, evidentemente, o sistema automático tal, né, de controle, né, ali controlando isso, também a questão do vento, né, tentando vir, né, controlar a componente do vento, e aí vem uma rajada, no meu entender, que superou a capacidade de controle do avião. Se realmente nesse momento o sistema não foi capaz de compensar essa grande rajada, e como ele estava, o maior foco era manter o eixo da pista, tanto é que ele realmente tocou, ele ficou sobre a pista, né, sobre o eixo da pista. Né, você vê o destroço, ele está ali na pista, ele não foi para uma lateral, a 100 metros de distância do eixo da pista. Né. Então, no meu entender, isso descompensou totalmente o avião nesse controle, e ele simplesmente girou sobre o eixo, e aí os controles ficaram malucos, simplesmente eles não sabiam mais controlar uma situação dessa, e ele girou muito rápido, e ele estava muito próximo. Veja que o dano na toda a fuselagem, ele é pequeno, se você comparar com a situação. Evidentemente que nesse giro ele já foi destruindo as pontas das asas, né? Você vê que ele perdeu pedaços ali da asa, mas aí ele já tocou no solo né? E pela circunstância também do ar estar bastante denso, uma temperatura muito baixa, ajudou inclusive que uma situação, se fosse um calor de 35 graus, uma pista que ele se arrastasse e tal, aí poderia haver faíscas e uma série de coisas, e ele poderia ter explodido. Né? Então, também nessa circunstância de um frio muito grande, a pista certamente tinha ali ainda fragmentos de um gelo congelado, talvez uma chuvinha de gelo, aquela coisa toda. Sobre um certo aspecto, ajudou na não propagação de um incêndio e depois de uma explosão. Né? Então eu diria que foi realmente uma fatalidade. Essas questões de ventos, wind shear, como já derrubou muito avião nos segundos finais, e você não tem nada o que fazer quando você pega um wind shear pela frente, no caso ele te joga para o solo. Só que nesse caso, ainda que talvez a torre de controle tenha avaliado de que não havia um vento excessivo de través, no momento em que ele se aproximou, em poucos segundos isso pode ter se deteriorado, e entrou uma rajada muito violenta que fez com que o avião simplesmente se instabilizasse. Essa é a minha avaliação preliminar, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo até esse ponto, se inscreva aqui no Modernidade Ciência, acione o sininho. Estou sempre pronto aqui a discutir com todos aí os amigos aí da aviação essas questões, que sem querer ter a verdade absoluta sobre os fatos, mas entre os dados e as condições e aquilo que nós vemos das fotos, eu diria que o fator principal contribuinte foi realmente o vento lateral nesse acidente, tá bom? Grande abraço.